Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, o tema do que eu quero compartilhar da mensagem: ajuste a sua perspectiva. Ajuste a sua perspectiva. Eu vou pedir para você dizer para umas 4, 5 pessoas em volta de você, dê-se um chacoalhão santo nesse irmão, nessa semana, diz: meu irmão, ajuste a sua perspectiva. Ajuste. Amém. Amém. Meus irmãos, há uns 3 meses atrás, tive que fazer uma revisão para trocar o óculos, não é? Não sei quem já teve essa experiência, quem usa óculos sabe o que eu vou dizer. E eu fui no oculista para fazia alguns anos, 2 ou 3 anos que eu ia, fui fazer uma revisão, e eu sentei naquela cadeira, onde ele coloca aquele negócio na frente assim, não é? Tem um monte de lente que vai clec, passando. Quem já fez? Quem já teve essa experiência? E quando você senta naquela cadeira, sem o óculos, ele coloca aquele negócio, aquela máquina, não é? E começa a passar aquele monte de lente na sua frente. Tudo tem um monte de letrinha lá longe, não é? O que você está lendo lá? Eu não estou vendo nada, está tudo embaçado. E ele vai mudando. Daqui a pouco, ele encontra uma lente, ele encontra exatamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e você consegue, de repente, enxergar absolutamente nítido tudo que está ali na frente, porque você está usando a lente certa. Deus quer ajustar, Deus quer te dar lentes com as quais você possa enxergar do ponto de vista dele as coisas que você está passando. Isso tem a ver com ajustar a nossa perspectiva. Muitas vezes nós fazemos leituras que afetam quem nós somos. Então, o que nós enxergamos afeta o nosso coração, as nossas emoções. Nós acabamos tirando conclusões precipitadas. Quem aqui já não disse o que não deveria ter dito, porque você avaliou alguma coisa, você não ouviu a história toda, você acabou dizendo o que não deveria ter dito, você acabou concluindo coisas que você não deveria ter concluído, porque você não conhecia toda a história, você tinha uma perspectiva parcial daquela situação. Meus amados, Deus deseja ajustar nossa perspectiva para que nós enxerguemos o que está diante de nós como Ele enxerga. Jesus disse em certa ocasião: olha, a maneira como você enxerga, os teus olhos são a lâmpada. Ele disse: os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se você enxergar de uma forma legal, como Deus enxerga, tudo estará iluminado. Mas se você enxergar, se os teus olhos forem maus, Jesus disse em outras palavras, a coisa vai de mal a pior, porque o que nós enxergamos afeta a nossa perspectiva, afeta quem nós somos e afeta a maneira como nós encaramos as situações diante de nós. Nós cantamos hoje à noite, não é? Eu anotei aqui uma linda canção, já ouvi algumas vezes, e eu quero pedir para o pessoal ensinar essa canção lá, não é? Mais ou menos assim: sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural, não é? Assim, a gente repetiu várias vezes: eu creio em Ti. Nós falamos sobre o Deus da ressurreição, o poder da ressurreição, mas você sabe, eu acho que você concorda comigo, os nossos maiores inimigos não são inimigos exteriores, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. As nossas maiores dificuldades nós temos que enfrentar com os nossos sentimentos, sim ou não? Com aquilo que está dentro de nós, a nossa alma. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Deus quer mudar a nossa perspectiva. E eu creio que você vai sair daqui com a sua perspectiva, no mínimo, ajustada, calibrada, para que você enxergue essa situação que você está vivendo hoje, da maneira como Deus enxerga. Meus irmãos, algumas semanas atrás eu estava lendo uma passagem que está em Marcos capítulo 16. Eu estava lendo ali sobre, nós temos um programa de devocional com a nossa igreja, não é? De leitura bíblica, e toda a igreja participa, a nossa liderança, e eu estava lendo exatamente sobre, nos evangelhos, quando Jesus, após a ressurreição, ele aparece a algumas mulheres. Então, eu comecei a perceber, lembrei de passagens paralelas, parece que os evangelhos eles se contradizem, não é? Mas a gente tem que olhar minuciosamente para entender que Jesus apareceu mais de uma vez, 2 pelo menos, talvez 3 vezes, algumas mulheres, logo após a sua ressurreição. E eu quero ler com você a primeira ocasião em que Jesus aparece somente a uma mulher chamada Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículos 9, 10 e 11. Quando Jesus ressuscitou,
na madrugada do primeiro dia, estamos falando sobre o domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinha estado, ou seja, aos discípulos de Jesus. Eles estavam lamentando e chorando. Os discípulos estavam lamentando e chorando após a morte do Senhor Jesus, quando ouviram que Jesus estava vivo. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o coração deles se encheu de fé. Não é isso que diz lá. Não está aí. Vocês conseguiram colocar? Está ali, né? Onde é que está o versículo? Põe para mim lá, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 11. Versículo 11. Quando, finalzinho, ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Põe lá, qual que é o versículo 11? Dá para colocar o versículo 11 um pouquinho mais? 1, 2 e... Isso. Não creram. Diga assim comigo, não creram. Bom, Maria Madalena vê algo, ela conversa, ela, na sua perspectiva, ela enxerga, ela lembra de tudo que Jesus declarou sobre a sua morte, a sua ressurreição, e ela vem para contar aos discípulos. E quando chega para compartilhar com eles, a palavra do Senhor diz que eles ouviram o que ela disse, mas não creram, porque não tinham visto o que ela tinha visto. Vamos para a segunda ocasião. Mateus capítulo 28, versículos 1, 5, 6 e 7. Mateus capítulo 28, versículos 1, 5, 6 e 7. Versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, mais uma vez, domingo, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Não sabemos qual das Marias, algumas delas estavam caminhando com o Senhor Jesus. Versículo 5. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos, mais uma vez, digam a eles, não é? Aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, lá na Galileia. Notem que eu já os avisei. Então vocês se lembram que Jesus, antes da sua morte, pouco antes, ele celebra a ceia com seus discípulos, e quando ele está celebrando a ceia, ele fala mais uma vez que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Então aqui nós encontramos, não é, essas mulheres conversando, e esse anjo dizendo às mulheres: olha, lembra que ele já disse para vocês, disse para os discípulos, lembre os discípulos que ele já havia prometido que ressuscitaria. Eu sei que eles não estão crendo, mas diga para eles se lembrarem daquilo que Jesus já disse a eles. Então havia, meus irmãos, essa incredulidade no coração desses homens. Versículo 8, eu quero pedir que você preste atenção no versículo 8 desse mesmo capítulo 28 de Mateus. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Quero que você repita comigo essa pequena frase. Diga assim comigo: amedrontadas e cheias de alegria. Espera um pouquinho, são dois sentimentos totalmente antagônicos, cheias de medo e ao mesmo tempo cheias de alegria. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse versículo, no final da minha mensagem aqui, eu quero falar um pouquinho. E foram correndo anunciar o que Jesus havia dito aos seus discípulos. Eu queria ressaltar algumas coisas importantes que eu consigo extrair dessa passagem para compartilhar o que Deus colocou no meu coração com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, meus amados, nós estamos falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero ser muito simples ao começar essa mensagem lembrando você que tudo aquilo que nós cremos, tudo que nós somos, tudo que nós esperamos, tudo o que nós pregamos, o que nós ensinamos, as estratégias que Deus nos dá como igreja, os milagres que acontecem aqui no nosso meio, não é? E que ainda vão acontecer, tudo isso que já tem acontecido. Vocês têm 20 anos de história de milagres. Quem pode dizer amém? Você é o milagre do Senhor Jesus. Tudo o que tem acontecido nesses 20 anos, tudo o que representa o que Deus faz, a igreja do Senhor Jesus existe por causa dessa verdade simples: Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e o poder da ressurreição está presente na sua igreja. Pode aplaudir, porque Jesus merece um aplauso bem forte. Tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos, tudo que nós cantamos, tudo que ainda vai acontecer tem como base que Jesus morreu, mas Ele não só morreu,
tudo que ele havia dito que aconteceria, aconteceu. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo chega a dizer numa das suas cartas que se Jesus morreu, mas não ressuscitou, a nossa pregação não tem sentido nenhum, só tem validade pelo fato de que de que aconteceu exatamente o que ele havia prometido. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós não estamos envolvidos em qualquer projeto. Nós estamos envolvidos no maior projeto da face da terra, que se chama a Igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a casa de Deus. Essa casa vai prosperar, essa casa vai avançar, porque essa casa nasceu no coração de Deus, e o poder da ressurreição está presente neste lugar. Qual é a diferença entre nós cristãos e todas as demais religiões ou digamos seitas? Todas elas tiveram um líder, um sacerdote, tiveram um profeta, alguém que escreveu um livro paralelo, dando interpretações ao que nós conhecemos como a palavra de Deus. Mas todos esses profetas, esses grandes homens sábios, morreram e tudo acabou. Jesus é o único que morreu, mas ressuscitou. E cada vez, meus amados, que um casal é restaurado, quem aqui, como casal, você foi restaurado nessa casa pelo poder de Deus? Cada vez que um casamento é restaurado, cada vez que um viciado é liberto das drogas, e muitos têm sido e muitos serão nessa casa, cada vez que um milagre acontece, que uma pessoa desenganada experimenta o poder de Deus, e meus irmãos, e recebe a cura e a libertação, cada milagre representa a morte, que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus aconteceu, e é uma declaração para Satanás: Jesus te venceu na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus te venceu na cruz do Calvário. Um segundo aspecto que me chama a atenção aqui nessa passagem é o fato de Jesus, presta atenção nisso, Jesus ter aparecido primeiro a uma mulher chamada Maria Madalena. Diga assim comigo: Maria Madalena. Se você procurar nos dicionários, na sua Bíblia, você não vai encontrar quase nada sobre Maria Madalena, e tem muita especulação. Tem filmes aí que estão dizendo mentiras a respeito dessa grande mulher de Deus, mas na Bíblia tem muito pouca coisa. Agora, se você me perguntasse assim, pastor, qual que é a sua opinião? Aliás, deixa eu ir mais. Se Jesus me perguntasse, pastor Davi, para quem você acha que eu deveria aparecer depois da minha ressurreição? Se Jesus perguntasse isso para você, meu irmão, para quem você diria que talvez, na sua ideia, no seu pensamento, quem você diria: Jesus, você tem que aparecer primeiro para esse cara aqui, não é? Eu teria uma resposta para dar, eu diria: Senhor, tem que ser para Pedrão, não é? Ou tem que ser para Tiago, não é? Irmão de João, ou para João, o apóstolo do amor, os três mais próximos de Jesus, os caras que caminharam com ele, não é? Tão próximos. Meu irmão, presta atenção, na minha ótica, eu jamais pessoalmente teria escolhido ou dito ou concluído de que Maria Madalena seria escolhida pelo Senhor para ser aquela primeira pessoa para ouvi-lo. Já pensou, meu irmão, se fosse você a primeira pessoa a encontrar o Senhor Jesus após a sua ressurreição? Eu acho que é uma coisa muito honrosa, algo muito tremendo, não é? Eu fui pesquisar, não é? Isso por si só já nos mostra que Jesus, que Deus vê as coisas numa ótica diferente do que nós vemos. Agora, eu fui pesquisar sobre Maria Madalena. Eu quero mostrar a vocês, a gente não encontra muita coisa, mas em Lucas capítulo 8, é onde nós encontramos a primeira menção sobre essa mulher. Lucas 8, versículos 1, 2 e 3. Olha o que diz aqui: depois disso, no começo do ministério de Jesus, não é? Ele ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino, e os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos, e também de enfermidades e doenças. E aí ele cita pela primeira vez o nome Maria, chamada Madalena, e olha o currículo dela: de quem haviam saído ou expulsos 7 demônios. Isso é tudo que se fala sobre essa mulher. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então nós estamos aqui falando sobre mulheres, muitas mulheres que estavam participando do ministério de Jesus. A maior parte dos nomes dessas mulheres nem são citados, mas diz aqui, e a gente consegue entender, subentender, que eram esposas ou mulheres de homens de
homens importantes da sociedade, esposas de homens influentes da sociedade, pessoas que tinham posses, e a Bíblia nos mostra que essas mulheres davam suporte ao ministério de Jesus, sustentavam, não é? Criavam uma estrutura atrás, que ninguém às vezes estava vendo, mas muitos milagres somente aconteceram, muitas pregações somente foram feitas, porque tinha pessoas atrás dando suporte, investindo no ministério de Jesus, muitas mulheres, e Maria Madalena estava entre elas. Isso por si só já representa uma grande quebra de paradigma, porque Jesus veio, meus irmãos, para quebrar paradigmas, Ele veio para fazer as coisas fora da caixinha, e eu creio que a igreja que Deus está levantando nesses dias, é uma igreja que faz as coisas fora da caixinha. Os princípios são mantidos, os princípios são inegociáveis. Nós temos um só fundamento, que é Jesus, a sua obra na cruz do Calvário, a sua ressurreição. Nós temos a doutrina apostólica, mas o jeito de fazer as coisas, não é? Nós precisamos fazer, e vocês são uma igreja relevante por causa disso. Nós precisamos fazer de uma forma que toque a nova geração, que ministre ao coração da nova geração. Jesus foi um homem que veio para quebrar paradigmas, sair fora da caixinha. As mulheres, por exemplo, na época de Jesus, eu não sei se você sabia disso, as mulheres, quando tinha uma causa, não é? E tinha uma demanda diante de um juiz, as mulheres nem eram ouvidas. Diante de uma situação, por exemplo, chegava uma visita na casa, numa família, as mulheres nem se sentavam à mesa com seu marido. O visitante entrava e a mulher tinha que estar ali para servir, porque ela era vista de uma forma como se fosse alguém numa posição inferior aos homens, espiritualmente falando. Talvez você não saiba disso, mas no templo as mulheres ocupavam um outro local mais retirado. Os homens tinham lugar de projeção, os homens tinham lugar mais qualificado, digamos assim, dentro do templo, e as mulheres ficavam num lugar mais à parte, porque pelo simples fato de serem mulheres. E Jesus veio quebrando esses paradigmas, dizendo para mim, na minha presença, todo mundo, eu enxergo as pessoas de maneira igual. Não existe diferença entre homem e mulher. Sim, nos papéis existe diferença, mas na minha ótica, todos eles têm a minha importância, e todos eles, para mim, estão no mesmo patamar. E Jesus vem fazendo isso, Ele vem quebrando esses paradigmas. Quando Ele se encontra, por exemplo, com a mulher samaritana, não é? Essa mulher que representava uma comunidade de pessoas que tinham um conflito com os israelitas. Além de serem samaritanos, ainda era uma mulher, e Jesus para conversar com ela. Jesus toca o coração dessa mulher, revela o que está no seu coração, e por causa da conversa com uma mulher, uma cidade inteira é alcançada. Os discípulos estranharam, os próprios homens de Samaria estranharam o que havia acontecido, mas o fato é que Jesus quebrou um paradigma, porque Jesus não era uma pessoa preconceituosa. E eu tenho certeza, meus amados, que vocês creem no que eu vou dizer. Deus está levantando nesses dias uma igreja que não tem preconceitos. É claro que nós não vamos abrir mão de princípio, do que Deus já disse na sua palavra. Nós cremos que Deus quer transformar as pessoas, mas a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas consigam entrar, se sentir à vontade e iniciar um processo de transformação, e não serem rejeitadas por aquilo que elas são, ou como elas se vestem, pelo estereótipo. Jesus tocava, nós ouvimos uma mensagem, o Alexandre estava ali com a gente, não é? E a Leide agora no MFI, um dos pastores ministrou usou o exemplo de Jesus tocando aqueles leprosos. Gente, os leprosos viviam num lugar completamente afastado, havia até os leprosários, para que não houvesse contaminação com as pessoas. Então uma pessoa leprosa vivia completamente fora, num lugar isolado da sociedade. E Jesus vem, Ele não apenas se aproxima, não apenas ora, mas Ele toca, Ele quebra, Ele aproxima. E quando Ele toca, Ele está dizendo: você faz parte da igreja, eu quero te incluir na igreja do Senhor Jesus. Existe lugar de restauração para você, existe lugar de cura para você. E é assim que Jesus agia. 7 demônios. Nós não sabemos, meus irmãos, como eu disse, a Bíblia não fala muito sobre Maria Madalena, mas diz que ela havia sido possessa por 7 demônios. E a gente pode deduzir, porque a atuação espiritual, não é? Eu posso dizer a vocês que eu me lembro muito bem, nossa igreja nasceu debaixo de um mover de cura e libertação.
E eu me lembro, o primeiro templo que meu pai construiu, era uma tenda de lona, não é? Uma tenda de chão batido. Não tinha esse negócio de painel de LED naquela época, não é? Projetor. Hoje nós temos cadeiras confortáveis, nós temos um tempo maravilhoso. Não é verdade, Alexandre, que Deus nos possibilita ter, graças a Deus por isso. Mas estou falando sobre mais de 50 anos atrás, 45, 50 anos atrás. E a igreja, nossa primeira igreja, era uma tenda de lona, chão de terra, batido, banco de madeira mesmo, duro, não é? E a gente sentava ali, e eu me lembro que a gente, na hora da oferta, eu e os meus irmãos, a gente pegava pedra e jogava na sacola dos diáconos, né? A gente fazia uma bagunça dentro daquela tenda. O ar-condicionado da tenda era assim, tinha que baixar, tinha como se fosse uma cortina ao redor de toda a tenda, e os diáconos abaixavam aquela cortina e o vento entrava. Às vezes o vento era tão quente que ficava pior dentro do que fora, não é? Mas assim, eu cresci nesse ambiente vendo pessoas sendo libertas, e vendo pessoas sendo curadas e libertas de espíritos malignos. Uma senhora da nossa igreja, a dona Maria, uma senhora pequenininha, magrinha, e essa senhora, quando se apresentou, me lembro até hoje, eu tinha meus 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, e eu me lembro meu pai expulsando aqueles demônios, e foi uma luta, foram dias e dias de jejum e oração. Meu pai levou aquela senhora lá para nossa casa, meu pai levou lá para casa, para a gente jejuar junto. Eu me lembro meu pai colocando o Samuel, meu irmão mais velho, eu, meu irmão, minha irmã, fazendo fila para impor as mãos, para expulsar o demônio da irmã Maria, e foi expulso em nome de Jesus. A família inteira se converteu, estão lá com a gente até hoje lá na igreja. E essa mulher não diz muito sobre ela, 7 demônios, alguma coisa aconteceu, meus irmãos. Porque Satanás não age, não entra e não atua de uma forma como essa na vida de alguém, se não houver legalidade. Alguém deu legalidade. Muitas coisas devem ter sido praticadas, pecados, enfim, que ao ponto de uma pessoa ser possessa por 7 demônios, mas quando ela encontra Jesus na sua vida, tudo muda. E Jesus inclui, Jesus traz. E essa mulher chamada Maria Madalena começa a caminhar com o Senhor Jesus em Marcos capítulo 15. Quando Jesus está sendo crucificado, nós encontramos novamente essa mulher presente. Versículo 40, Marcos 15, versículos 40 e 41. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe Jesus ser crucificado. Entre elas, quem? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Meus irmãos, quando a maior parte dos homens do sexo masculino, homens, discípulos, abandonaram Jesus, essas mulheres estavam ali do lado dele, dizendo: nós não vamos sair daqui. E entre elas estava Maria Madalena. Deus está levantando as mulheres nesses dias. Vou dizer de novo, Deus está levantando as mulheres nesses dias. Mulher de Deus, Deus quer usar você nesse dia. Deus quer usar você nessa geração. Essa mulher estava ali participando, servindo o Senhor Jesus. E a gente pode deduzir que lá em Atos capítulo 1, pouco antes da descida do Espírito Santo, quando diz que tinha lá reunidos no cenáculo 120, não é? 120 discípulos, e começa a citar o nome dos homens. E aí diz, algumas mulheres. Os nomes delas não são citados, mas eu posso dizer para você, Maria Madalena estava lá, naquele dia. Com certeza ela estava lá, porque na ressurreição do Senhor Jesus, ela estava. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero trazer a você essa perspectiva, meus irmãos, de que Deus vê as coisas diferente do que nós vemos. Deus enxerga as coisas de uma maneira diferente do que nós enxergamos. Nós às vezes estamos vendo, não é, pessoas em evidência, e nós, esse cara, por exemplo, esses dias vocês devem ter acompanhado o depoimento daquele youtuber, eu até anotei o nome dele, Whindersson, não é? Um rapaz de 24 anos, milhões e milhões de seguidores, e você olha no Instagram, esse cara é demais, e aí de repente ele começa a vir para dar o seu depoimento, para dizer que ele estava passando durante os últimos anos, vivendo uma depressão profunda, e teve desejo de se matar várias vezes. E isso mostra para a gente que às vezes o que nós estamos enxergando
atrás de uma foto não representa a realidade. É só uma foto. Amém, irmãos? É só uma foto. O que está por trás é mais importante. E às vezes nós focamos essas coisas e damos valor para essas coisas. E a perspectiva de Deus é diferente. A perspectiva de Deus é diferente. No Antigo Testamento, quando Saul peca, ele é reprovado por Deus. Deus diz assim para Samuel: Samuel, eu já escolhi uma outra pessoa. Vai lá em tal cidade, não é? Belém. Tem lá um senhor, um homem chamado Jessé, tem uma família. E eu vou ungir um dos seus filhos como rei. Lembra dessa história? Samuel foi, o profeta foi. Quando o profeta chega ali na cidade, os anciãos da cidade saem ao seu encontro, dizendo: meu Deus do céu, o que será que aconteceu? É igual quando o pastor chama para conversar, não é? Quero bater um papinho com você. O que será que vem aí, né? O profeta chega, os anciãos da cidade dizem: mas será que aconteceu? O que será que aconteceu? E aí o profeta diz: eu estou vindo para sacrificar, não é? E eu queria saber onde é que está a família do senhor chamado Jessé. Aparece Jessé, alguns dos seus filhos. E aí o profeta diz: olha, eu quero que vocês se purifiquem, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. Mandou fazer um altar. Se purificar aqui, meus irmãos, significava que eles tinham que trocar suas vestes, tinham que se banhar, se trocar, porque eles estariam diante de um altar para fazer um sacrifício ao Senhor. E aí quando eles se banham, eles se limpam, se purificam, o altar é preparado, o altar é construído. De repente eles se juntam com os anciãos. Jessé chega e começa a aparecer, e um dos seus filhos, o primeiro filho, entra, não é? Como é que é o nome do primeiro filho? Eliabe. Quando Eliabe se apresenta, o profeta Samuel disse: não, certamente esse é o cara. Olha a beleza, olha como esse cara é bonito, forte, alto, diz que ele se sobressaía dos demais. Esse é o cara, esse vai ser o rei. E a Bíblia diz que Deus teve que repreender Samuel. Deus teve que repreender Samuel. E Deus disse assim para Samuel, você conhece esse versículo? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor contudo disse, o Senhor disse a Samuel, não é? O Senhor contudo disse a Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência. Eu vou pedir para você repetir comigo, diga assim comigo: não considere a sua aparência, nem a sua altura, nem a quantidade dos seus seguidores no Instagram, pois eu o rejeitei. Diga assim bem forte comigo: o Senhor não vê, vamos lá, o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meus irmãos, Deus repreende o profeta Samuel, e aí um após outro continuam passando, não é? O pai continua chamando um após outro, e foram passando, não é? 7 filhos, e aí acabou os filhos, né? Então todo mundo passou, e aí o profeta diz: espera um pouquinho, e Deus foi dizendo: não, e aí o profeta diz: mas não tem mais nenhum. Tem. O pai falou: tem um ainda, não é? Ficou lá cuidando das ovelhas, nem foi chamado para se purificar, porque antes os outros tinham sido chamados para se preparar para o culto, né, irmãos? Aniversário de 20 anos, o profeta está presente, presença de Deus, não é? E aí o menino nem foi chamado, nem foi lembrado. E a palavra do Senhor diz que quando Davi se apresenta, mandaram chamar. Samuel disse assim: olha, manda chamar o moleque, o guri, né? Como você, é assim que você diz, guri, né? Manda chamar o menino, porque nós não vamos sair daqui enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta, Deus diz: esse é o cara, é esse menino. E o profeta Samuel unge Davi. Você conhece a história. Começa então uma linda história de alguém que talvez aos olhos naturais nunca teria condições de ser um rei, um grande guerreiro como Davi foi, mas como Deus vê diferente do que nós vemos, a unção de Deus veio sobre aquele menino e ele se tornou o maior rei de Israel, o maior rei que houve na história do povo de Israel. Quem pode dizer amém por isso? Deus faz do jeito dele. E aí eu tenho uma passagem que eu amo demais, 1 Coríntios capítulo
1, versículo 26, se vocês puderem colocar para mim, eu gostaria que todos acompanhassem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, olha o que Paulo diz, não é? Sobre o nosso chamado, a nossa vocação. Ele diz assim: lembrem-se, irmãos, versículo 25, lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos. Tem uma tradução que diz de nobre nascimento, ou seja, poucos de vocês tinham um sobrenome importante. Eu não sei se o seu sobrenome é importante. Eu sou um Souza. Tem algum Souza aí? Tem algum, tá? Tem algum Silva aí, da Silva? José da Silva, não. Quem mais? Aqui o mais comum aqui é Miller, né? O que é? Tem algum Miller aí? Qual que é mais comum assim? Hã? Silva também? Ok. Paulo está dizendo, olha, alguns de vocês não tinham um sobrenome assim, porque tem uns sobrenomes que são bonitos, né, gente? Assim, pô, esse cara, olha o sobrenome dele, parece que é de uma família. Aí Paulo está dizendo, olha, nada disso importa. Quando vocês forem chamados, isso não teve importância. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo, tidas como insignificantes, e a usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente nesse fato, em Deus, de que você está no Senhor. Por isso que eu creio, meus irmãos, que cada um de vocês aqui tem uma história para ser escrita ainda diante do Senhor. Talvez alguns aqui não se sintam dignos e capazes de fazer o que Deus está te chamando para fazer, mas eu quero te lembrar nessa noite que não é a respeito de você, é a respeito da graça que está em você. É a graça de Deus que vai fazer diferença. Quem pode dizer amém? É o poder da ressurreição na tua vida que vai fazer toda a diferença. Por isso, aos olhos naturais, quem era Maria Madalena? Mas Jesus escolheu essa mulher para que por meio dela a boa notícia fosse dada da ressurreição. Louvado seja o seu nome. Eu quero voltar lá no início, aquele versículo que eu mencionei a vocês, capítulo 28 de Mateus, versículo 8. Eu já estou quase encerrando aqui, não é? As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Diga assim comigo: amedrontadas e cheias de alegria. E aí foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Dois sentimentos totalmente antagônicos, opostos, não é? Vocês acham que é possível isso, amado? Sentir alegria e medo ao mesmo tempo? É possível? Você sabe que nesse mesmo domingo em que Maria Madalena encontra o Senhor Jesus ressuscitado, ela sai daquele lugar e vai lá na casa onde os discípulos estão, e a Bíblia diz que eles estão trancados, com medo. Lembra que Jesus aparece entre eles, não é? Tudo trancado. Jesus, que agora tinha o seu corpo glorificado, aparece entre eles e ele faz uma declaração: paz seja convosco. Eu libero a minha paz sobre vocês. Sentimentos antagônicos. Vocês acham que é possível isso acontecer? Alegria e tristeza ao mesmo tempo? Vou perguntar para os casados: é possível sentir amor e raiva ao mesmo tempo? Os casados sabem que eu estou falando, não é? Você ama a sua esposa, você ama o seu marido, mas de vez em quando dá uma vontade de dizer: eu te amo em nome de Jesus. Você é o abençoado do Senhor, não é? Ousadia e medo. Eu me lembro quando nós estávamos com o projeto da construção do nosso novo espaço, nós recebemos palavras proféticas, pastor Alexandre, não sei se você conhece o pastor Dani Bonilha, passou entre nós há muitos anos atrás, liberou palavras, e quando essas palavras foram liberadas, nós dissemos: Senhor, isso é impossível acontecer, e Deus foi nos dando, Deus foi fazendo, nós fomos comprando aqui, ali, ampliando, e gente, hoje quando nós ouvimos as nossas palavras, que na época pareciam tão difíceis,
meu Deus, isso aqui não vai acontecer nunca. Naturalmente falando, 80%, 90% já se cumpriram. Porque o nosso Deus, Ele quer que a gente enxergue as coisas diferentes, na perspectiva dEle. Fala para o teu irmão, muda a sua perspectiva. Deixa Deus mudar a tua perspectiva. Então, às vezes, esses sentimentos antagônicos, eles crescem no nosso coração. Fé e dúvida, paz e inquietação, perseverança e às vezes vontade de desistir, de abrir mão das coisas. Nós fazemos a leitura de acordo com as nossas emoções. Às vezes uma palavra de alguém, uma notícia, um diagnóstico. Às vezes, vamos lá, gente, coisa simples, um olhar de uma pessoa. Ih, aquela pessoa me olhou, alguma coisa aconteceu. O que será que está acontecendo? Às vezes coisas tão sutis acontecem para tirar a nossa paz. Não é verdade, irmãos? O salmista diz, no Salmo 84, versículos 5 a 7, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. A Bíblia não diz que nós não vamos passar, diz que nós vamos passar. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. A sua atitude muda, a sua perspectiva das coisas muda a situação, não é? O ambiente em que você está vivendo. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Senhor. Eu amo demais aquele versículo que fala sobre os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 34, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza, de uma situação totalmente adversa, nasceu a fé no coração deles. De uma situação completamente, não vai dar, nasceu aquela coragem. De repente eles tiraram força de algum lugar, e Deus mudou a situação ao seu redor. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar o seu coração. Que Deus possa mudar a nossa perspectiva. Certa ocasião, quero concluir com duas últimas histórias da palavra. E eu quero orar com você nessa noite. Até se os músicos puderem vir, por favor. Se puder ter um tecladinho aqui, fazendo um fundinho aqui. Eu quero encerrar e quero orar com você nessa noite. Certa ocasião, Davi estava envolvido, meus irmãos, com os seus soldados numa batalha. E a Bíblia diz que ele saiu daquele lugar, e ele saiu para o campo de batalha, mas ele não deixou nenhum homem, nenhum soldado, não é? As mulheres ficaram ali naquela cidade chamada Ziklag, as mulheres, os filhos. E Davi sai para a batalha, e quando Davi retorna, meus irmãos, com os soldados, quem conhece essa história? Diz que o inimigo tinha vindo, se não me engano, os amalequitas, e tinham levado tudo, levaram as mulheres, os filhos, os animais, as riquezas. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chega com seus homens, esses homens não encontram mais suas esposas, seus filhos, eles começam a chorar, eles começam a lamentar, porque eles olham para o quadro natural, e às vezes acontece isso, nós olhamos para a situação natural, nós não vemos perspectiva, tudo havia sido levado, desolação total, o desânimo veio, e não só, amados, se desanimaram, mas eles começaram a planejar matar o seu líder chamado Davi. Porque sempre que nós não encontramos, não buscamos na fonte correta, nós vamos tentar encontrar algum culpado para aquela situação. E a palavra do Senhor diz que enquanto os homens de Davi estavam planejando apedrejá-lo, a palavra do Senhor diz que Davi foi para a presença de Deus. E tem lá uma frase que faz toda a diferença. Porém, Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. Porém, Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. Ele foi lá para o quarto de oração, para a sala de oração. Ele foi para aquele lugar de quebrantamento. Porque o coração de Davi, a sua esposa também tinha sido levada, meus irmãos. Seus bens tinham sido levados, todas as riquezas foram levadas. E aí o seu coração também estava tão ferido quanto o dos seus homens. E ele vai para aquele lugar que nós devemos ir quando nós não sabemos o que fazer. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Quando você não souber o que fazer, faz o que a gente tem que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Vai orar. Vai para a presença de Deus. Deixa Deus falar. Fica um pouquinho mais. Abre a sua palavra.
Começa a meditar, começa a ler a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus fala não apenas por meio de uma mensagem como essa, não apenas num ambiente como esse. Deus fala na tua intimidade com Deus. Deus pode conversar com você de madrugada. Alguma coisa pode acontecer no seu coração. Se você quebrantar o seu coração diante dele, Deus vai mudar a sua perspectiva. A mesma situação que parecia tão adversa, Deus vai usar para fazer um grande milagre na sua vida. Eu sempre digo uma frase lá nas minhas mensagens: crises nada mais são do que oportunidades para Deus manifestar os seus milagres. E Davi foi para a presença de Deus. Diz que, porque ele conhecia o seu Deus, ele reanimou o seu coração. E aí Deus coloca uma visão no seu coração. Ele se levanta, os homens de Davi percebem que o seu semblante mudou, que a sua atitude mudou, porque quando a tua atitude muda, isso começa a afetar o teu redor, as pessoas ao seu redor. Quando os homens de Davi perceberam que a sua atitude mudou, eles também encheram o seu coração de fé. A palavra do Senhor diz que eles foram no encalço do inimigo e saquearam. Eles trouxeram de volta todas as coisas, as esposas, os filhos, os animais. E amados, Deus ainda deu a eles um despojo. Diz que foram 3 dias, eles não conseguiam voltar para casa, de tanta riqueza que havia naquele campo de batalha, que além de serem restituídos, Deus ainda deu muito mais a eles. Porque a atitude do coração de Davi mudou. Ele começou a enxergar a mesma situação numa perspectiva diferente. Sabe que às vezes, eu quero concluir com esse pensamento, às vezes, meus irmãos, porque nós não entendemos a maneira como Deus age, nós nos ofendemos com Deus. Deus nos entrega promessas, mas nós nos esquecemos que entre a promessa e o cumprimento tem o processo onde Deus trata conosco, onde Deus foge do nosso caráter, onde Deus nos prepara o nosso coração para que a gente tenha condições de andar naquela promessa. José recebeu uma promessa tremenda, mas foram anos e anos de tratamento, senão ele não suportaria o nível de honra que ele receberia. Então ele tinha que ser tratado, ele tinha, o seu coração, o seu caráter tinha que ser ensinado por Deus. Deus estava preparando José para que ele pudesse ocupar um lugar de honra. Deus tem palavras sobre a tua vida, Deus tem palavras proféticas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir, meu irmão, mas entre o chamado, entre a promessa e o cumprimento, Deus está preparando você para que você possa suportar a honra que virá quando Deus cumprir a sua palavra. E muitas vezes nós nos ofendemos, como nós não entendemos os tratamentos de Deus, nós nos ofendemos com Ele. Então tem essa mulher, por exemplo, que se apresenta ali, aquela mulher cananeia, se apresenta, ela vê Jesus fazendo milagres, libertando as pessoas, e essa mulher que não era israelita, ela se aproxima de Jesus para dizer: Senhor, por favor, a minha filha, lá na minha terra, ela está endemoniada, ela tem um problema seríssimo, por favor, Senhor, eu preciso que tu liberes uma palavra, eu preciso que a minha filha seja curada. E aí, meus irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção naquele contexto, eu não tenho tempo para ler, mas a primeira reação de Jesus foi ficar em silêncio. Jesus não disse nada. O que pode parecer, poderia ter sido traduzido como indiferença. Jesus está indiferente comigo. Uma pessoa, se ele me amasse mesmo, ele não agiria dessa forma. Aí entra em jogo os discípulos de Jesus começam a separar, começam a querer dizer: não, sai daqui, Senhor, despede essa mulher. E essa atitude dos discípulos poderia ter gerado no coração dessa mulher sentimento de rejeição. Tem gente que se sente rejeitado dentro da casa de Deus. Tem gente que você tenta dar um abraço, não é? E essa pessoa, ela carrega sentimentos, marcas do passado, ela não consegue sentir que é amada dentro da casa de Deus. Deus quer curar, Deus quer nos curar, meus irmãos. E por fim, Jesus, como ela continua insistindo, aí Jesus faz aquilo que, se fosse hoje, meu irmão, Jesus seria processado. Mas não é justo pegar o pão que pertence aos filhos e entregar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cadela. Não é verdade? Na analogia que a gente faz aqui, Jesus chamou a mulher de um cachorrinho, fez uma analogia. E meus irmãos, essa mulher poderia ter se ofendido com Jesus. Quem ele pensa que é? Mas como essa mulher
ela decidiu enxergar aquela situação na perspectiva correta. Ela deu uma resposta: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que vier de ti, Senhor, eu quero. Qualquer migalha vindo de ti, Senhor, vai ser um poder sobrenatural, vai ser algo tão poderoso que vai acabar com essa situação de adversidade da minha casa. E aí, meus irmãos, ela recebe um elogio de Jesus: eu nunca vi uma fé como essa. A tua filha já foi curada, a tua bênção chegou na tua casa.